Então, quando a gente fala lá, né, de níveis de formalidade, tem que tentar entender um pouco o que nós estamos falando, né? Então, a língua, pessoal, ela não é somente para a comunicação, como algumas pessoas acham, algumas pessoas acreditam. Ela é, claro, importantíssima para a comunicação, mas não é só isso, né? Ela é usada para expressar suas emoções, suas sensações, sentimentos, para estado de espírito, é muito mais, né? A gente briga usando a comunicação, usando a língua materna, a gente reclama, a gente ama, a gente faz, a linguagem é muito mais do que só comunicar. E vocês perceberam isso que mesmo no contexto profissional, quando a gente analisou os e-mails lá, que não era só você passar uma mensagem. Ao passar uma mensagem, ao comunicar, não era só informar sobre algo. Tinha várias questões inseridas ali, o que ele vai interpretar, o que o cliente vai achar disso, como ele vai pensar. Então, ou seja, é muito mais. Então, a gente tem que tentar entender a linguagem de uma maneira um pouco mais ampla, né? Aí eu comuniquei, tá? Mas de que forma? Isso causou alguma emoção, alguma sensação? O que a outra pessoa interpretou? Ou ela poderia interpretar? Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Ou seja, a função básica da linguagem é a comunicação, mas ela vai além da comunicação no sentido, né, de se expressar muito mais. Então, a gente se comunica por meio da língua, né? A linguagem verbal, pessoal, não é a única forma de comunicação. A gente usa o tempo todo linguagem corporal, expressões, mas a gente tem outros também, né? Não verbais que nós vamos falar. Mas às vezes a mesma palavra com entonação diferente tem significados diferentes. E a gente, conhecendo a pessoa, conhecendo o contexto, a gente já sabe, né? Então, se alguém falar assim, por favor, você percebe que esse por favor parece uma bronca, né? Tipo, não faça isso. Agora a pessoa fala, por favor. Ah, é um pedido, ela vai pedir alguma coisa. Ou a pessoa te oferece alguma coisa e fala, ah, por favor. Você está concordando. Ou seja, percebam que a palavra é a mesma, e dependendo da maneira que você fala, que você usa, da entonação, do contexto, ela vai ter, né, significados completamente diferentes. Ou seja, a linguagem não é tão simples. Não é só comunicar, né, pessoal? Quando eu falo por favor, eu não estou só falando por favor. Daí depende de vários aspectos. E aí que tá o que é interessante da comunicação. Às vezes o mesmo por favor, a Nicole pode ter achado que eu estava dando uma bronca e a Yasmin acha que não, que simplesmente estava pedindo por favor. Não pode ter interpretações diferentes? O que vocês acham? Já aconteceu com vocês isso? De alguém falar de um jeito, você interpretar, a pessoa falar, não, não é assim, não foi isso. E às vezes cria até um atrito, isso, porque a linguagem não comunica apenas aquilo que você escreveu. Ah, mas a pessoa que interpretou, claro, mas a comunicação é interpretação, né, pessoal? Não adianta só jogar a culpa no outro. Quem comunica também tem certa, vamos colocar entre parênteses, culpa, né, nas interpretações. Então a gente tem que ficar bastante atento com isso, né? É muito importante. Então, a gente tem que pensar sempre justamente nisso, né? O que eu estou transmitindo, de que maneira? Que daí nós vamos chegar lá, porque transmitir uma informação simplesmente, estou atingindo o objetivo? Que a pessoa entendeu o que eu quis, né? Devo dar uma dica para vocês também, tá? Isso é uma dica importante de comunicação nas empresas. Empresa tem muito problema, às vezes, por causa disso, que a pessoa ela foi lá e interpretou, nossa, como aquela pessoa é grossa, brigou comigo, falou assim, mandou e-mail assim. Pessoal, partam sempre do pressuposto de que a pessoa foi a mais bem intencionada possível. A gente parte da ideia de dar o crédito, né, dar um voto de confiança, mas aí você pergunta, ah, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi direito. Você pode explicar? Tá? Ou às vezes perguntar, pessoal, dependendo da situação, olha, coisa que você quis dizer com esse e-mail? Né? Esse ok, é tudo bem mesmo? Tá tranquilo? Ou não? Às vezes vale a pena, tá? Ah, mas daí que a pessoa ficar falando, não, mas é isso, a ideia da comunicação, pessoal. Um princípio importante da comunicação
Não é fugir da comunicação, vou cortar para... Não, a gente quer saber, de fato, para a gente poder contornar, trabalhar aquilo, para evitar problemas futuros de comunicação. É assim que a comunicação trabalha, né? Então, às vezes, a gente precisa achar, não, que a pessoa quis dizer, ela disse na boa intenção, mas eu vou perguntar, na dúvida, ou, às vezes, será que ela ficou chateada? Será que não? Pergunta, né? Então, isso é importante. Mas vamos lá, eu vou dar um... Daí, deixa eu ver, aqui eu vou contar. Então, aqui, ó, a gente usa símbolos, né, pessoal? Por exemplo, é comum. Aqui tá escrito? Tá, mas poderia não estar. Uma indicaçãozinha apenas, nós saberíamos, né? Comunicação, o emoji a gente usa bastante, né? Mas a comunicação verbal, gestos, né? Maneira de falar, tudo isso acaba, de alguma maneira, contribuindo diretamente. Né? Então, o Saussure, né, um linguista bastante conhecido, famoso, dos principais, né, ele diz que a língua é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por isso só não pode nem criá-la nem modificá-la. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade. Ou seja, a língua, ela depende do contexto social, né? Por isso que tem gente que às vezes fala assim, eu vou criar a língua, vamos criar uma palavra nova. Gente, não funciona assim, né? A gente não consegue simplesmente, vai lá, coloca no dicionário, a palavra começa a ser usada. Não. A palavra, ela pertence à comunidade. Então, quando que surge uma palavra nova, uma palavra diferente e tal? Quando alguém começa, depende de um grupo, começa a usar, isso começa a popularizar, isso se torna comum. Daí acaba indo para o dicionário, não o contrário, não existe o contrário. Vem lá, né, dos teóricos, fala, vamos criar palavras novas. Não funciona assim a língua, né? Então, aqui a definição apenas de língua e idioma, né? É um código, ou seja, um conjunto de elementos, de regras combinatórias que possibilita a troca de informações. Né? Então, a gente fala, por exemplo, a língua portuguesa. Inclusive, nós vamos falar aqui das variantes, a língua portuguesa do Brasil é bastante diferente da língua portuguesa de Portugal. Né? Então, vão ter várias diferenças aí. Então, aqui, né, pessoal, quando a gente fala das variantes linguísticas, a gente tem que entender aí os vários contextos, que é importante a gente entender, até para não nos levar a um outro conceito, né, que é o conceito do preconceito linguístico, né, que às vezes vai variar um pouco a partir daqui, tá? Então, olha só, variedades linguísticas, empregada, né, por tão grande quantidade de indivíduos, em situações tão diferentes e a todo momento. É de se esperar que a língua não se apresente estática, ou seja, a nossa língua ela está sempre em transformação, está sempre em mudança. A língua não é igual, pessoal. Quando a gente pega um texto, por exemplo, vocês já devem ter estudado lá no ensino médio, o trovadorismo. Lembram do trovadorismo? Vocês lembram dos textos? Não parece uma outra língua? Daí, pessoal, eles falam assim, nossa, mas claro, é lá do século XII. Mas se a gente vai lá, por exemplo, para Camões, né? Um pouquinho para frente. Ainda assim, não sei se vocês já tiveram oportunidade ou não de ler, pelo menos trechos, né? Dos Lusíadas, no original. Quando a gente lê aquilo também, né, no original, assim, porque foram fazendo algumas atualizações, tem versões atualizadas, etc. Mas você pega, você fala, gente, isso é português mesmo? Tem tantas palavras que a gente desconhece, que a gente não sabe, parece que a gente está falando de outra língua. Mas a língua é assim, pessoal, é que, na verdade, essas transformações da língua, elas demoram tanto tempo para acontecer que a gente, às vezes, uma geração, duas, três, não percebe. Né? Isso a gente consegue perceber assim, ao longo de muito tempo. Então, a gente tem que pegar um trecho histórico enorme para a gente conseguir ver as transformações, as mudanças. A língua ela vai se transformando, ela vai mudando, ela vai se adaptando às sociedades. Né? Inclusive, um dia no Império Romano se falava latim. Do latim foi tendo as transformações, as mudanças, daí virou o português, o francês, o italiano, o romeno, o espanhol, né? Entre outras. Ou seja, pode ser que um dia, então, o português vire outras línguas? Pode. Não existe nada que impeça. Mas por isso que se usa padrões de língua, né? Gramática, dicionários,
Para quê? Para tentar fazer com que aquela língua ela não se transforme, não se mude tão rapidamente. Eu tive uma disciplina na faculdade, era muito interessante. Você analisava textos antigos e tentava ler mesmo a parte de grafia, escritos. Pessoal, não existia, por exemplo, uma padronização de ortografia, não tinha uma padronização de como abreviar as palavras, então cada um fazia de um jeito. Tinha textos que praticamente era difícil de entender. Ou seja, é importante que haja, por exemplo, um modelo de texto, de gramática, um dicionário, para a gente entender como funciona. Depois a gente vai entrar na questão, mas por que escolheu essa gramática e não outra? A gente vai discutir um pouco isso, tá bom? Mas é importante saber que a língua muda o tempo todo, ela se transforma. Achar que a língua não muda é não entender né, a dinâmica dela. Então, né, o Dino Preti, um professor da USP, importante também, né, ele vai dizer, né, o estudo das variedades linguísticas, ele vai colocar ela em dois campos, né, que ele vai chamar que as variedades geográficas. Então, ele vai falar lá dos falares regionais ou dialetos, né, o que seriam esses falares regionais? Então, a gente sabe que a maneira de falar, não estou nem falando de sotaque, da maneira, estamos às vezes falando até mesmo de construção das frases, até mesmo de vocabulário, né? Que tem em regiões diferentes, num país como o Brasil, ou mesmo comparado o Brasil a Portugal, comparado ao Brasil aos outros países que também falam língua portuguesa. Se a gente for comparar, né, pessoal, há uma diferença muito grande. Às vezes tem palavras, você fala, nossa, não é possível, né? Que às vezes a gente não entende. Então, isso ele vai colocar essas variações, né? Vai colocar ali, uma delas é a regional. Então, por exemplo, tem alguma palavra que vocês conheçam de alguma região do Brasil que chama atenção? Você fala, nossa, que diferente, quando eu conheci, eu achei estranho. E às vezes tem outras palavras que a gente fica, nossa, gente, que é isso? Às vezes a gente tem que perguntar, fala, mas o que quer dizer isso? O que isso significa? Não tá, né? Daí é normal que a gente pergunte, não sabe? Pergunta, né? Eu vou falar, isso acontece no Brasil, acontece em espanhol também. Você viaja Argentina, Peru, Chile, na própria América Latina, na América do Sul, na América Latina de uma maneira geral, já tem regionalismos, não é só o sotaque, tem palavras que dependem de cada lugar, até dentro de, né, igual acontece no Brasil. Então, isso é muito comum. Então, daí fala assim, e qual que é o certo? Qual que é o correto? A gente não trabalha tanto com essa questão, com essa noção de certo e errado nesse aspecto. Depois a gente vai pensar o que está mais adequado em relação a uma norma e o que se distancia. Mas essa noção de certo e errado, a gente evita usar esses termos quando a gente pensa, por exemplo, em falar de variedades, né? Porque, por exemplo, sotaque, né? Ah, qual sotaque que é o certo? Ah, a gente não tem só. O pessoal de São Paulo costuma falar isso, né? Ah, a gente não tem sotaque. A gente tem, claro que a gente tem, né? Nós temos, só que a gente não percebe que é aquilo que a gente usa, pra gente é normal, não tem diferença. Mas claro que a gente tem. A gente fala um pouco daquela do cantado italiano, é muito comum, porque até pela colonização italiana em algumas regiões de São Paulo, então a gente fala um pouco, sabe, cantado, né, que é diferente, muito comum, principalmente no interior de São Paulo, no ABC a gente usa, o meu é assim, que é o R que a gente fala, o porta, é o or, né, então a gente usa muito esse, né, esse or, que é o R caipira que eles chamam também, né? No ABC é muito comum usar, tá? Eu não tenho nenhuma origem no interior, mas mesmo assim eu falo. Mas é da região que a gente vive, que o ABC, querendo ou não, tem. Em outros lugares, eles não falam porta. Eles falam porta. Ou porta. Ou apenas porta. Depende, né? Qual que tá certo? Fala disso, não tem certo e errado, tá? Todos eles. Não tem. Daí que, depende de cada região. Como tem outras regiões, vão falar a porta, né? Tudo bem, né?
Tem o R, se fosse o Galvão Bueno, ele ia falar porta, né? Ou seja, são tipos de R diferentes de acordo com a pronúncia. Aqui nós temos também a linguagem urbana e linguagem rural, pessoal, que tem diferença, né? Então, querendo ou não, por mais que a gente use um porta, a pessoa que é lá do interior, ela tem ainda mais elementos, né? Na linguagem dela, que mostra que, de alguma maneira, mostra que ela é da área rural, e a gente, que é da área urbana, é um pouco diferente. Então, tem essas mudanças também, né? Olha uma variante diferente, né? Troque as bichas pelos bichos. Este verão, visite os parques de Lisboa. E aí, o que significa? Quem sabe? Uma variedade geográfica. Então, lá eles têm outro vocabulário, um significado diferente. Bichas são filas. Ou seja, para você sair das filas que tem por aí na cidade, etc., e pro parque, curtir a natureza. Claro, eles fazem isso aqui, pessoal. Isso aqui é voltado justamente até para um público brasileiro, para causar essa, né, essa ambiguidade e criar, né, esse efeito. Né? Porque para os próprios portugueses não faria muita diferença. Né? Para os portugueses isso seria muito comum, não faria nenhuma diferença. Né? Ok? Mas para a gente causa um certo estranhamento, né? A gente acha estranho. E tem várias mudanças assim, muito, muito significativas, né? E que a gente não para pensar. Daí, pessoal, tem também as variantes socioculturais, né? Então, por exemplo, dialetos sociais, grau de escolaridade, profissão, idade, tudo isso determina a maneira de falar. Vocês sabiam que a linguagem dos homens é um pouco diferente da linguagem das mulheres. A linguagem de quem teve mais escolaridade é diferente de quem teve menos. A idade, as pessoas mais velhas têm uma linguagem diferente das pessoas mais novas. Então, tudo isso interfere, né? Isso interfere diretamente na linguagem. Não quer dizer que um seja mais certo que o outro, né? Mas isso quer dizer o quê? Que são diferentes. A gente tem que entender a diferença. Sabe, uma das definições, a gente vai falar mais ali à frente, mas do falante culto, não é aquele falante que fala bonito, que é aquele falante que usa palavras difíceis. Não é, não. O falante culto é aquele que ele tem, claro, esse conhecimento, porque ele consegue se adequar a qualquer nível e tipo de comunicação. Esse que é o falante culto. É aquele que, dentro do regionalismo, ele sabe se comunicar, é aquele que, independente da escolaridade ou independente da profissão, da idade, ele sabe se comunicar. Então, este é o falante de fato que a gente tem que ser. E não usar palavras difíceis que ninguém entende. A gente tem que estudar essas palavras para que a gente entenda, né? No contexto. Mas não quer dizer que a gente tenha que usá-las. E às vezes, pessoal, até palavras simples, mas daí eu acho que nós que estamos, por exemplo, numa escola, quando você não entender uma palavra, eu acho que vale ou você anotar para você pesquisar, ou às vezes perguntar, olha, eu não sei o que quer dizer isso. Isso é importante, pessoal, né? Porque às vezes, eu, por exemplo, de certa forma, eu preciso usar uma linguagem que vocês entendam, que seja acessível, mas ao mesmo tempo eu tenho que usar palavras e, de certa forma, vocês possam melhorar o vocabulário de vocês. Entendem isso? Então, eu não posso só usar expressões extremamente simples, porque nós estamos falando de um curso técnico, mas ao mesmo tempo eu tenho que usar uma linguagem que seja acessível. Então, por exemplo, numa profissão, eu tenho que usar uma linguagem profissional. Ah, mas eu não conheço o termo. Daí você tem que ir atrás, gente. Vamos lá, vocês como estudantes. Senão fica difícil, né? Então, pessoal, mas aí que tá. Todas as áreas têm uma linguagem, né? Então vocês têm que às vezes perguntar, né? Mas às vezes o falante também tem um problema. Eu vou dar um exemplo interessante também, que uma professora minha contou, que eu achei muito bom, né? Que ela aconteceu de uma outra colega, também professora da USP, né? Então, da área de letras ainda, então tem um bom conhecimento da linguagem, etc. Daí ela foi na casa de uma outra colega, né? Também lá professora, e daí nisso ela foi lá, daí a empregada
né, tinha lá a empregada, veio trazer uma bandeja, na bandeja tinha lá um cafezinho, uma bolachinha, uma coisinha e tal, né? Daí, essa professora virou para a empregada, falou, nossa, muito obrigado, que requintado, né? Daí ela percebeu que a expressão da empregada mudou. E ela tentou entender por quê. Daí é aqueles segundos, né, pessoal? Tipo, não é uma coisa, né? Daquela coisa de segundos você ficar. E nisso a empregada já falou: olha só, aqui a gente é humilde, mas o nosso cafezinho é fresco, a gente passa na hora. Daí a professora explicou, falou, não, me desculpe, eu me expressei, eu usei uma palavra que é requintada, de elegante, bonita, mas eu me expressei mal, desculpe, o que eu quis dizer é que estava muito bem organizado, muito bem, estava muito bonito, né? Ou seja, a professora usou uma palavra que para ela seria comum, o requintado, de requinte, né? Só que o que a empregada entendeu? O que tem no vocabulário dela? Qual era a palavra que veio na cabeça dela? O requintado, ela entendeu como requentado. Todo mundo sabe que é falta de educação se servir para uma visita um café requentado. Então, ou seja, no caso aí, pessoal, a professora que tem um domínio da linguagem culta, ela, se ela pudesse prever, ela deveria ter usado uma outra palavra. É que para ela pareceu tão natural usar a palavra requintado, né? E achou que o outro conheceria essa palavra, que no caso, ela como falante que foi o problema. Não vamos dizer aí que o problema foi a empregada. A empregada, ela interpretou aquilo que ela conhecia, estava no vocabulário dela. Então, caberia, neste caso, né, a professora ter usado uma outra palavra. Ou quando percebeu ali de fato, ali a expressão, ela já se antecipar, falar, olha, né, eu disse requintado, significa isso, isso e isso, tá? E para evitar ali, né, um certo, né, mas depois outra professora interveio, ela falou, olha, o que ela disse foi isso, tal, e ficou tudo certo, tá? Mas para a gente entender que às vezes o falante ele precisa ter uma preocupação também um pouco com isso, né? Às vezes usar um termo, uma expressão, uma palavra que o outro não entende. Em algumas situações é importante, né? Então, numa aula, na sala de aula, que é outro contexto, né, pessoal? Na sala de aula, o aluno ele tem que perguntar se ele não entende, ele vai. É diferente de uma comunicação ali mais espontânea do dia a dia, né? Ok? Aqui, então, são os níveis de acordo com a situação, igual a gente falou, né? Nível também tem a questão de fala. Pode ser mais formal, mais coloquial. Formal, pessoal, não quer dizer que é uma linguagem cheio de... Não. É uma linguagem que eu tenho um pouco mais de preocupação com a concordância, que eu tenho um pouco mais de preocupação com as construções, que eu penso um pouquinho mais na hora de usar, de criar os termos. Mas não quer dizer que eu tenho que usar palavras difíceis, palavras que ninguém conhece. Formal, na verdade, é uma preocupação que a gente tem maior com o cuidado com a língua, com o uso, com a compreensão, com as questões gramaticais. Mas não... pessoal, mas aí que tá. Tem níveis e níveis. Tem níveis que a gente não chega na linguagem oral. Por exemplo, porque a gente sabe que tem questões diferentes. Linguagem escrita é uma coisa, linguagem oral é outra. A preocupação com a linguagem escrita é muito maior que com a linguagem oral, tá? Colocação pronominal, por exemplo, né? Colocação pronominal. Uma das regras básicas, a gente não começa uma frase com pronome oblíquo, certo? Então, na hora de escrever... Agora, ao falar, pessoal, a gente não tem como. Fica uma coisa estranha, mesmo no contexto mais formal. Você vai lá, né? Vai pedir alguma coisa num contexto mais formal para alguém, empreste-me a caneta. Fica parecendo estranho, né? A gente fala, me empreste a caneta, né? Imagina, você vai na padaria, vai falar, dei-me 5 pãezinhos por obséquio. Vai ficar um pouco estranho, não vai? Agora, a questão da colocação pronominal. Escrito, eu não posso escrever me dê. Tem que ser dei-me. Escrito, eu não tenho dúvida. Não tem nada a ver com antigo ou não antigo. É a questão do uso da língua do pronome correto. Agora, pessoal, dá para ir lá na padaria e falar,
dei-me 5 pãezinhos. Então, assim, no escrito a gente tem uma preocupação maior com a formalidade quando vai escrever. Na hora de falar, pessoal, mesmo no contexto mais formal, eu posso cometer pequenos desvios que não vão comprometer, mas ao mesmo tempo torna a linguagem um pouco mais, né? Senão fica estranho. É importante a gente ter em mente que o nível de formalidade depende também do contexto, né, pessoal? E da intimidade dos falantes. Então, eu estou jogando futebol lá com o Vinícius, né? A gente foi lá, marcou um futebol. Não é porque, né, nesse contexto que eu sou professor, tal, que eu vou falar assim para ele, né? Podes me passar a pelota por obséquio? Não, né, pessoal? Não dá, né? Até porque se eu fizer isso, alguém já tomou a bola dele, né? Mesmo lá, o que geralmente que eu falaria para ele? Me passa a bola. Né? Se eu falar para ele me passa a bola, tem algum problema, pessoal? O que vocês acham? Pelo contexto, não tem problema. Embora, pessoal, gramaticalmente, teria algum problema? Se eu falar me passa a bola? Qual que é o imperativo do verbo passar? Não é passa. Teria que ser passe-me a bola. Agora, no contexto, se eu falar pro Vinícius, passa a bola, ele vai achar, nossa, esse professor não sabe de nada. Ixi, não entende nada de português. Ele vai pensar isso? Mesmo que eu falo para ele assim, ó, Marcos Menino. Mesmo assim, naquele contexto, ele não vai falar assim, nossa, será que esse professor não sabe concordância? Será? Ele falou os meninos. Não, pessoal, naquele contexto, ok, né? Beleza, segue a vida. Ah, mas se você sabe certo, você vai falar sempre certo? Não, o contexto você fala diferente. Agora eu tô numa reunião, dando um evento. Eu não vou falar os meninos, eu tenho que falar os meninos. É uma questão até, de certa maneira, de eu ter um compromisso com aquele evento que eu estou participando, né? Ter uma preocupação maior. Então, a pessoa fala assim, ela fala a linguagem do... Pessoal, às vezes eu fico, assim, irado quando você vê um palestrante assim, que a pessoa fala errado, né? Desvio de concordância, e etc. E vários problemas assim. Daí alguém fala assim, nossa, você viu? A pessoa ela fala a linguagem dos jovens. Dá um ódio no coração isso. Porque ela não usou linguagem nenhuma dos jovens. Na verdade, o que ela fez foi falar tudo errado. Então, estou falando que os jovens falam tudo errado? Claro que não, gente. E em vez ou outra você ouve isso, né? Às vezes eu nem discuto. Porque, né? Às vezes você prefere. Porque se é que ela fala assim, mas o que é isso? Na verdade, a pessoa fez vai falar, né? Não quer dizer que aproxime. É estranho para mim quando determinados cargos, determinadas pessoas que deveriam ter um domínio da norma culta, né? Ela não tem. Daí eu fico preocupado. Daí eu fico meio assim, né? Num contexto que ela deveria usar. Olha lá, um cirurgião. Ele vai operar alguém. Ele fala assim, olha, o problema é que nós não sabe, né, o dia da agenda. E os hospital estão cheios. Daí você fica pensando, alguém que estudou, teoricamente fez uma boa universidade, até porque existem faculdades de medicina ruim, existem, a gente vê hoje em dia, tanto médico, não é porque é médico que é inteligente, que é esperto, mas o que a gente imagina é que no mínimo os médicos eles têm um bom conhecimento da norma culta, né? Que saibam fazer no mínimo uma concordância, no mínimo um vocabulário, problema. Se você vê uma pessoa mais simples falando assim, ok, tudo bem. Como que eu vou achar que um médico ele não consegue dominar a norma culta, ele consegue fazer uma cirurgia no cérebro, por exemplo? Entendem que não faz sentido? Ou seja, a questão também do erro e do acerto depende muito do que a gente espera do outro. Né? Então, por exemplo, o Vinícius pegou o Fusca dele e levou lá no mecânico. Mecânico indicado, mecânico de confiança, a família dele sempre leva, todo mundo, né? Beleza, foi lá, mandou.
Daí o mecânico chegou e falou assim, olha, Vinícius, o problema é as velas. Você acha que ele é confiável? Não? Você deixaria o carro para arrumar com ele? Eu também deixaria. Né? Sabe por quê, pessoal? Porque o que a gente espera do mecânico? O que se espera do mecânico? Que ele saiba mexer com o carro, que ele conheça, que ele seja uma pessoa honesta, que não vai fazer coisa errada, que não vai falar que tem uma coisa e é outra. É isso que a gente espera. Então, beleza, ele atendeu. Ele não precisa falar, o problema são as velas. Ele falou, o problema é as velas. Ok, beleza. Né? Agora, o médico, né? Falar, o problema é o cérebro. E os hospitais que estão cheios, gente, você vai falando. Alguém operaria o cérebro com um médico desse? Ou seja, pessoal, o que a gente espera dele é diferente do que a gente espera do outro. Então, eu não tenho que ter preconceito em relação a aquele. Falar, não, ok, normal, tudo bem. Não tem problema. Isso não vai afetar em nada. Né? Talvez ele teve menos oportunidade de estudar, mas ele, em compensação, ele conhece pela experiência, né, no dia a dia. Agora, o médico, a gente imagina que ele teve toda uma formação, estudou vários anos, fez, né, depois uma especialização, etc. E tal. Ou seja, como que ele chegou a esse ponto sem ter domínio da norma culta? Então, é importante a gente ficar atento a isso, ao contexto. Então, se está num contexto mais formal, numa empresa, numa reunião com os diretores, etc., pessoal, espera-se que você tenha uma linguagem mais formal. Formal não usar palavras difíceis. Formal é tomar cuidado com a concordância, é falar de uma maneira que seja compreendida, evitar gírias, evitar expressões que as pessoas não conheçam. Mas não quer dizer que você tem que falar igual um robozinho. Vocês entendem isso? Só que você tem que ter uma preocupação um pouquinho maior com a linguagem, com cuidado com a linguagem, principalmente em relação às regras gramaticais. Agora, se está num contexto mais informal, está num contexto de amigos, ok, tudo bem você usar um outro tipo de linguagem. Tudo bem se você não usar a concordância. Tudo bem se você... Entendem isso? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado e ficar atento. Daí a gente vai seguindo. Nível de formalidade linguística. Então, a gente fala, né, pessoal, que nós temos lá a norma culta, a linguagem coloquial e a linguagem literária. Vamos entender um pouquinho, né? A variação de maior prestígio social, como a sociedade enxerga, é a norma culta, né? Que seria isso, vamos falar. Se há tantas variações em uma língua, qual delas é ensinada na escola? Por que essa e não as demais? Quem faz a escolha? Então, por que na escola a gente aprende que o correto é falarmos os meninos vão e não os meninos vai? Quem que definiu? Porque concorda que existe um padrão, se você for lá, né, entre os funkeiros, eles têm uma linguagem própria deles, né, uma regra, mais ou menos, que eu faço concordância só com o artigo. Os menino, as mina, os mano. Eles não estão usando uma regra? Concordância só do artigo? Sim, é uma regra, não deixa de ser. Você concordando ou não é uma regra, tá? E por que a gente estuda uma e não a outra? A norma culta não é a mais fácil ou a mais falada. Na verdade, é aquela que pertence a um determinado grupo, que é aquele grupo que tem mais prestígio social, que tem mais poder econômico, às vezes, nem sempre, né? Porque a gente, às vezes, pega um monte de gente rica, milionária, e milionário não está falando que tem 1, 2 milhões, a pessoa que tem 200, 300 milhões, bilionário, tem muitos fazendeiros por aí que não sabem concordâncias, então não é necessariamente uma elite financeira apenas, mas é uma elite que mistura um pouco financeira com econômica, né? Não, financeira com intelectual, não somente a parte econômica, mas a parte também, ou seja, que define isso, né? E não necessariamente, agora, foi escolhida uma em relação à outra, de acordo com um certo prestígio, né? Então a gente falou um pouco aqui sobre a questão, né, dialeto, padrão, né, também chamado de norma culta, ou simplesmente norma culta, é o registro que se atribui em determinado contexto social maior prestígio e é considerado modelo, a designação de padrão, de norma, segundo o qual se avaliam os demais. Então, ou seja, você pega um modelo, se estabelece, fala, esse modelo é o que vai para a gramática, é esse que nós vamos usar como padrão. Agora, a gente sabe que tem vários outros circulando, né, pessoal?
em várias regiões, em faixas etárias, em vários contextos. Só que se estabelece um para padronizar o restante. Porque senão o que pode acontecer? Em determinado momento, cada um pode começar a falar uma língua diferente. Começar, né, igual aconteceu com o latim, começar a virar várias outras línguas. Pode acontecer, né? Se não houver um padrão. Então, e o registro falado pelas classes sociais privilegiadas, particularmente em situações de maior formalidade, né? Usada nos meios de comunicação. Então, por exemplo, é o que vai ser usada nos jornais, revistas, noticiários, né? Ensinado na escola, é que vai estar nas gramáticas. Então, essa norma que se estabelece com a norma padrão, tá? Daí, a linguagem coloquial, a norma popular, né? Ó, os princípios da norma popular compõem uma verdadeira gramática popular. Implica uma simplificação considerável da gramática culta, um uso muito grande de elementos afetivos, uma pronúncia menos cuidada. Às vezes você, né, não se preocupa tanto com a concordância, ou até mesmo, pessoal, às vezes com a dicção. Sabe aquelas pessoas que juntam uma palavra com outra, assim, né? E daí mas sai você nem entende direito, mas sabe, saiu. No abundante vocabulário gírio e outros elementos afetivos da língua em geral, revelam uma menor dose de reflexão na escolha das formas linguísticas, ou seja, é uma linguagem mais dinâmica, que a pessoa ela pensa, tem uma reflexão menor, ela vai usando mais o cotidiano, né, o que ela está acostumada, mas uma linguagem do dia a dia. A gente também, pessoal, ó, assim, desvios de norma culta passíveis de serem encontrados em textos literários diferenciam-se de desvios do falante comum. Lembrando, tá? Quando a gente encontra num texto literário e é intencional do autor, ele tem essa licença poética para isso, tá? Então aqui a gente tem a linguagem oral, linguagem escrita, né? As diferenças. Então isso é importante a gente ter sempre em mente. Quando a gente fala das duas linguagens, elas são diferentes, pessoal. Por um lado, né, nós temos aqui, ó, linguagem falada. Na situação de comunicação, a mensagem é transmitida de forma imediata. Estou falando aqui com vocês, eu vou falando. De repente eu falo alguma coisa, não é bem isso, pessoal, eu tenho que me corrigir agora mesmo, né? Porque é uma linguagem que vai saindo espontaneamente. Eu falei errado. Daí eu tenho que corrigir assim, pessoal, dizendo melhor ou certo, daí eu vou me corrigir. Agora, na linguagem escrita, né, pessoal, ela não é imediata. Então, teoricamente, na linguagem escrita, a gente tem que ter uma preocupação maior com uma revisão, porque o peso do erro é maior do que numa linguagem falada. Uma linguagem falada, se escapou lá um entre eu e você, às vezes passou despercebida, a pessoa ficou meio assim, tá, mas passou. Agora, uma linguagem escrita, a pessoa vai voltar lá e falar, olha só. Então, ela fica muito mais marcada, né? Então, em geral, na linguagem falada, ó, o emissor e o receptor devem conhecer bem a situação e as circunstâncias que os rodeiam. Se por qualquer motivo isso não acontecer, pode haver problemas de comunicação, ou simplesmente não haver mensagem. Então, o contexto aqui da aula permite que a gente entenda um ou outro, né? Aqui, se eu escrevo uma carta para vocês, vocês não precisam conhecer exatamente, né? Como eu, o emissor, o contexto que eu estava fazendo, onde eu estava, por que eu estava. Simplesmente funciona, né? Quando a gente lê um texto do Machado de Assis, a gente não precisa imaginar onde ele estava para a gente entender o que está escrito. Aí depois, a língua falada. A mensagem costuma ser transmitida de forma mais breve, notando-se nítida tentativa de economizar palavras. Com a presença de um interlocutor que pode a qualquer momento interromper a conversa, é comum o emprego de construções mais simples, frases incompletas, com ênfase nas orações coordenadas, né, mais espontâneas, menos complexas, mais curtas. Então, é mais comum. Na linguagem escrita, a gente vai para um caminho um pouco diferente, né, pessoal? Como às vezes a gente precisa explicar melhor para levar à compreensão, a gente às vezes precisa contextualizar, é aquilo que nós estávamos falando bem no início da aula. Quando, às vezes, um por favor que eu uso numa linguagem oral, você já consegue perceber a ideia, a intenção. Às vezes, por escrito, eu tenho que não só colocar o por favor, mas tem que estar de alguma maneira, escrever de uma maneira que a pessoa consiga entender qual foi a minha intenção ali, né? E não somente a mensagem em si. Então, às vezes, exige aí, né, uma preocupação maior
Opa. E aqui, né, elementos prosódicos, como entonação, pausa, ritmo, gestos. Então, fazem parte do significado. Como isso não é possível na linguagem escrita, claro, hoje a gente com os emojis ajuda um pouco nesse sentido, né? Mas num texto ainda mais técnico, num texto mais formal, né? Você vai mandar, por exemplo, um memorando para a diretoria da empresa, você não vai colocar um emoji no meio do memorando, né, pessoal? Não dá. Então, você tem que ter uma preocupação maior, né? Com sinais de pontuação, com a utilização da escrita, com as ideias, tudo que aquilo possa ou não transmitir. Então, uma entrevista de emprego, pessoal, vocês têm que ter uma preocupação um pouquinho maior com a linguagem. Não é por isso que você vai falar poder-me-ei sentar na sua cadeira. Não é isso, tá? Né? Mas sim, às vezes perguntar, posso sentar? Né? Usar a concordância direitinho, ter uma preocupação um pouquinho maior com a linguagem. Não precisa, né? Não é o exagero, não é o extremo, mas você tem que ter uma linguagem mais adequada, tá bom? Então, o próximo, conversa no shopping com os amigos. Aí, pessoal, é mais informal, né? Você tá lá com seus amigos, fica estranho se você, né, quiser usar uma linguagem muito, né, rebuscada, ou mesmo aquela preocupação. Eu posso, é meu jeito de falar, eu falo assim quase que o tempo todo. Tudo bem, não tem problema. Não é por isso que tem que se forçar a usar uma linguagem diferente da que você usa. Eu vou fazer uma linguagem diferente, vou falar os meninos só para parecer. Não. A ideia é você ser mais sua linguagem do dia a dia. Você não precisa formular tanto, você não precisa pensar tanto, você pode ser muito mais espontâneo, né? Essa é a ideia, tá bom? Aqui eu conto para o blog, não precisa colocar, porque daí é uma linguagem mais literária, né? Daí isso vai depender qual é o tema. Aqui é o conto. Então, o conto é o que a gente chama de linguagem literária, que não necessariamente é a linguagem formal, não necessariamente é a linguagem popular, tá? A linguagem literária é a linguagem literária, né? Pode ser um pouco dos dois, pode ser os dois, pode ser nenhum dos dois. Agora vamos pensar aqui, né, na reunião de trabalho. Qualquer tipo de reunião, sim, né, pessoal? Dependendo da equipe, claro, né? Eu acho que aquela velha ideia da primeira impressão, ou a impressão que se tem da pessoa, tal, isso é importante. Então é uma equipe que eu não estou tão acostumado, é uma equipe que eu encontro só de vez em quando, é uma equipe, né? É importante você ter uma preocupação um pouco maior com a linguagem, uma linguagem mais técnica, mais formal, mais clara, mais precisa. É uma equipe que eu estou acostumado, a gente se vê sempre, é uma equipe, a pessoa já te conhece, já não vai medir a sua capacidade técnica por uma frase que de repente você falou rápido e errou a concordância, né? Tudo bem. Então, dependendo da reunião, você pode ter uma linguagem com um pouco menos de exigência. Então, vamos pensar assim, pessoal, a linguagem não é assim, ou é tudo formal ou é tudo informal. Não, isso vai variar, né? Você pode, em contextos muito mais formais, contextos totalmente desinformados, né? Totalmente populares, ou você pode ir variando, você vai variar de acordo com cada situação. Vamos pensar agora, você vai ser orador da formatura. Um texto mais formal. Embora no discurso você pode colocar uma brincadeira, você pode colocar uma expressão, você pode usar do discurso, não precisa necessariamente ser um discurso sério, pode ser um discurso engraçado, você pode se aproximar em determinada parte do discurso dos seus colegas, né, usando a maneira deles de falar. Agora, não dá, né, para você ter uma linguagem totalmente informal. Mas eu falava assim na escola, quero que seja igual. Não dá, né, gente? Imagina, vocês estão se formando, aí você vai lá no discursar e você fala, que todos sejam felizes. O que vão pensar do curso de vocês? O que vão falar do curso? Sabe que não é uma única palavra, né, pessoal, que de alguma maneira simboliza o curso todo. Não é. O curso foi muito mais amplo, vocês aprenderam muito mais coisas, te desenvolveram um monte de conhecimento, mas às vezes um deslize
vai colocar, vai tirar o crédito de tudo. Olha só como a linguagem ela é complicada. Mas eu tô conversando, batendo um papo com meu amigo no baile de formatura. É outra coisa, né, pessoal? Tô falando do orador, né? Agora lá no baile de formatura, você tá com o seu amigo, tudo bem. Pode ser uma linguagem mais popular, né? Seminário na escola, pessoal, o que vocês acham? Se entende um pouco alguns pequenos deslizes pelo nervosismo, pela falta de experiência, pelo aprendizado. Agora, tem coisa que não dá, pessoal, mesmo no contexto da escola. Você tem que ter uma linguagem um pouquinho mais elaborada. Você está treinando para o mundo do trabalho, você está treinando, né, para um outro contexto. Então, é sim um pouco mais formal. Tem uma exigência de uma formalidade maior, tá? Daí aqui é tranquilo, né? Futebol com os colegas é totalmente informal. A gente vai ver um excesso da norma culta aqui. Mas olha esse texto, que interessante. É atribuído a Rui Barbosa. Rui Barbosa era visto assim como uma pessoa que tinha, né, um conhecimento erudito muito grande, né? A palavra erudito é um conhecimento culto, tá bom? Então, olha só. Ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e surpreendeu-o ao tentar pular o muro com seus amados patos. Disse-lhe. Né? Então, o Barbosa estava lá, chegou lá, tinha alguém tentando roubar os patos dele, ele surpreendeu e ele disse o seguinte: ó, o céfalo anácroto, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes, palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos a sorrelfa e a socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia, cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reconduzirei à 50ª potência do que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso diz: doutor, eu levo ou deixo os patos? Né? Ou seja, essa historinha, né? Ou seja, ele como falante culto, ele falou, e o ladrão não entendeu nada que ele disse, né? Então, é uma historinha, né? É uma anedota justamente para mostrar o quê? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, não tem que ter aquele exagero da linguagem culta, a gente tem que saber se adequar à situação de comunicação, tá bom? Por exemplo, internetês, já vamos finalizar, né? Na internet, pessoal, você usa, tem gente que usa assim, parou essa moda aqui, ó, né? Agora, eu acho que eu vou atualizar depois esse slide, eu vou colocar lá o SS, que significa sim, sim, né? Ou pode ser o SSS, que é o sim, sim, sim. Eu descobri este ano, né? Agora, num contexto informal, se a pessoa entendeu, beleza. Agora, num contexto mais formal, hoje em dia as empresas utilizam o WhatsApp, né? Que é uma linguagem de internet. Mas e aí, qual linguagem que eu uso? Né? Eu tenho que usar uma linguagem mais formal, pessoal. Não preciso escrever igual, né, o Rui Barbosa. Mas eu também não posso escrever assim, mesmo no perfil profissional. Ah, mas meu chefe escreve. Ele é o seu chefe, né? O dia que você for o chefe dele, talvez você possa fazer isso, né? E para finalizar, o falante culto é o que domina as variadas normas e sabe aplicá-las no contexto correto, né? Que eu falei já para vocês. Então, aqui na escola, pessoal, né? Cabe à escola, nós estamos no ambiente escolar, né? Dar acesso ao aluno, ao conhecimento. Então, por que vocês estudam sem erros? Para vocês saberem o correto, para na hora do que vocês tenham, né? Que vocês possam usar a norma de prestígio quando for exigida. Você está lá num evento, está lá numa situação que exige formalidade. Você precisa conhecer para usar. Você tem que saber. Agora, no contexto que mais informal, você fique à vontade, né? Mas cabe à escola
né, justamente dar ao aluno essa oportunidade dele conhecer essa norma, né? E cabe ao professor mostrar os preconceitos linguísticos, né? Como o aluno deve se dominar diante da norma culta. Ou seja, a gente não tem que ficar preocupado com o mecânico e diz que o problema é as velas. Não, tudo bem. Dentro do contexto dele faz sentido, né? Agora temos que ficar preocupados, sim, com aquele médico que falou uma coisa parecida, tá bom? E até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.